Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é psicomagia? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, eu não canso de falar, nós somos um portal, né, de religação, de reconexão com a sua espiritualidade, falamos sobre diversas práticas espiritualistas, ideologias espirituais e religiões. Comigo nesses quase 4 anos de Reconnect, 10ª temporada, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. 10ª temporada maravilhosa, tô bem feliz. Eu sou uma pessoa que o Bernardo não gosta de se assistir. Eu, além de subir o programa no YouTube, vai lá no canal do YouTube, tem todos os programas, eu gosto de ficar assistindo, porque eu sempre aprendo, e às vezes tem coisa que eu falo... Nossa, eu não tinha percebido isso no papo, não tinha ouvido essa parte, né? Porque a gente conversa aqui, é um bate-papo, você acaba, né, deixando passar algumas coisas, mas assista de novo, veja a nossa sequência, porque a 10ª temporada, sobretudo, tem uma sequência lógica de programas. Se você assistindo um, já puxa para o outro, e tá ótimo para a gente poder se reconectar e aprender como é que funciona mais ou menos a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental, enfim. A Reconnect serve para muita coisa. Muita coisa. Para passar o tempo também, se divertir, rir. Então, é bom lembrar, se você não foi ainda no nosso portal lá do YouTube, no nosso canal do YouTube, vá lá, tá? Tem todos os programas na íntegra, sem nenhum corte, não é editado, tá? Nossos programas, se você não sabe, não são editados, então o que o convidado não tem fala... Como, a gente bota, o Léo, gente boa, Léo Kazumba, beijo, meu querido, nosso editor, ele bota lá os nomezinhos e tal, mas não tem corte. O que o convidado fala, o que a gente fala, sai na íntegra. E se você não sabe, o nosso programa não tem pauta. Então, é um bate-papão mesmo, tá? E para falar hoje sobre psicomagia, Roberto, eu não psicomagia. Sei o que é psicomagia. E eu quero, não sei, mas já quero. Tô curioso. Já quero aprender como é que é essa psicomagia. E para explicar pra gente, que sai ensinar, tá? Ele... que é artista, ele é artista, tarólogo, terapeuta, bruxo e pesquisador espiritualista. Leandro Cavalcante, seja muito bem-vindo, Leandro. Muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, gente, bom dia. Obrigado por aceitar aí o nosso convite. Legal, Leandro. Leandro, me explica um artista. Vamos lá, quais são as tuas artes? Fora bruxo, fora artes mágicas. As artes menos sutis, né? Eu sou formado em música, sou formado em composição musical. E tem uma atuação também em regência orquestral. Opa! Mas atualmente, mesmo que seja um pouco contraditório dentro desse universo das artes, a minha área de maior atuação é o canto e os eventos, né? Isso aí vem em detrimento da necessidade financeira, principalmente, e também do gosto pessoal. Que legal, cara. Olha aí, temos um maestro aqui. Um cantor. Na Reconnect, um maestro, cantor, bruxo, terapeuta. E tarô, o Leandro, como é que surgiu na tua vida a história do tarô? O tarô, ele veio uma coisa mais como herança de família. Eu venho de uma família meio esotérica, assim, né? Eu ainda tenho minha mãe, na verdade, tem uma tia-avó viva ainda na Galícia. E essa coisa da ideia mais espiritualista de viés religioso, sabe? De aceitar todas as crenças, de abraçar todos os credos, né? E de estar aberto para as artes ocultas, para o ocultismo e para o esoterismo, é uma coisa que sempre foi livre. Na tua família, no teu na minha família. Que legal, cara. Então, isso para você deve ter sido uma honra, né? Porque tem muitas pessoas que têm um talento incrível para ajudar as pessoas, ou para um oráculo, ou para um sacerdócio que seja, e não tem essa abertura com a família, né? Pois é, mas você sabe que interessante, mas isso foi um processo que depois eu vim descobrindo ao que ele se devia. Que eu, por natureza, por uma questão de natureza, e aqui a gente não vai discutir como é que se forma uma natureza, senão a gente vai passar o programa falando disso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito cientista. Tanto é que antes de entrar na música e antes de estar
mergulhado nas artes esotéricas, eu fiz 6 semestres de física na faculdade, na UES, aqui, no Ceará ainda. Né? Ou seja, eu sempre fui muito voltado para a área das exatas e tudo mais. O que depois a gente descobre que não é uma coisa distante, né? Sim. Na verdade, essa coisa Mas da a abstração... música é uma ciência exata, né? Se você Total, for... tá dentro do quadro virato. São os números em movimento. Então, essa coisa da abstração, né, tem muito a ver com as ciências exatas, essa coisa das possibilidades, né, essa coisa do imponderável, do impalpável, do intangível, né? Então, eu sempre fui muito cientista no sentido de sempre querer saber muito, e sempre querer descobrir, sempre querer mergulhar, né? Claro que depois eu entendi algumas sutilezas sobre a fé, sobre o que você precisa sentir, que está para além da compreensão racional, e os outros sentidos que a gente usa para compreender certas coisas também, né? Mas, por eu ser sempre muito racional, eu vim de berço nessa situação, mas eu sempre cruzei, na minha adolescência até alguns anos, com charlatães na minha vida, sabe? Nesse universo espiritualista. Então, eu sempre tive uma antítese muito grande, um problema muito grande de acreditar naquilo que estava me chamando. Porque eu sempre... parecia uma coisa que tinha, assim, bloqueio, sabe? Como se alguém tivesse mandando desafios e obstáculos para que eu não acreditasse nisso. Mas aí a minha percepção e a minha abertura ela acabou sendo maior. Então veio de berço esse negócio e o tarô foi uma coisa que fez sentido totalmente, principalmente Sim, porque essa coisa sim. psicológica, né, que é mais... E o tarot também depende de um lado espiritual, né? Ele é um oráculo ali que faz uma leitura, você não precisa ter uma conexão espiritual com algum mentor que responda, ele está lá. Você ter uma conexão com o mentor, ele é um extra, na Ajuda, verdade. né? Não é que ajuda, tudo ajuda, mas a sua bagagem toda de conhecimentos espirituais, ela ajuda. A astrologia, as runas, numerologia, tudo isso acrescenta na interpretação do tarô, né? A questão espiritual, na verdade, ela direciona. E aí acaba, por exemplo, se você é umbandista, se você é Wiccan, se você tem alguma vertente que você preza mais, que você... que já faz parte da sua vida. Parte do Porque seu não adianta caminho. também forçar uma barra. Acho que em nada relacionado a essa questão de terapias ligadas a algo para além do físico, você forçar uma barra. Você nunca foi bruxo, você nunca estudou Wicca. A Wicca não faz parte da sua vida. A Umbanda não faz parte da sua vida. O incenso não faz parte da sua vida. Agora eu vou botar tarô e vou meter esses elementos porque é mais legal. Esteticamente fica mais bacana. Não funciona. Os símbolos não serão fluentes. E aí o principal intuito, que é a comunicação, não vai rolar. Então não faz sentido. André, vamos começar a entrar no papo aqui. Vamos lá. Primeiro, eu queria que você conceituasse para as pessoas, a gente já falou muito disso aqui, mas em respeito ao pessoal que está chegando agora, está começando a Reconnect agora, o que seria, antes de falar de psicomagia, o que é magia? Eu acho que magia é a arte da gente, de maneira sutil, ao mesmo tempo em que a gente compreende e a gente transforma alguma coisa. Porque eu acredito que sempre tem que ser uma via de mão dupla, uma grande correspondência. Não há como eu transformar algo sem eu me transformar. Então eu acredito que, ao mesmo tempo, sem me transformar por consequência. Para além de uma questão de ação e reação, eu acho que é uma coisa mais hermética. Assim, né? E o que seria a psicomagia? A psicomagia, bom, é um conceito bem vasto, né? Na verdade, é uma coisa assim que eu ainda estudo e vai ser um estudo que não vai acabar, né? Eu fiz os cálculos aqui, eu não tenho idade suficiente de vida útil para terminar o estudo. Né? Bom, mas foi um conceito, né, fundado há 50 anos pelo cineasta, diretor, ator, performer, músico, compositor, bruxo, e tarólogo, né? Também, principalmente, Alejandro Jodorowsky. Chileno, né? Se eu não me engano. Chileno, exatamente. Ele é de família russa, né? E hoje ele vive em Paris. E, na realidade... Ele é vivo? Ele é vivo, tá com 92 anos. Né? Tenho grande vontade de um dia poder encontrá-lo e bater um papo. Porque depois corre. Né? É melhor correr. Pois é. Porque não adia, não. Esse não dá pra adiar. Liga o alerta, dá dos voos e vai embora. Então, ele, dentro da maneira dele ver o mundo, dele compreender as coisas, né? Tanto essa parte da arte, que por si só já é uma coisa sutil, já é uma comunicação sutil, né? Não é à toa que
eu não consigo imaginar um credo, uma religião, uma crença que não envolva algo artístico em seus rituais. Como, por exemplo, a música, que é a coisa geralmente mais vista, né? Então, é uma ferramenta e uma arte sutil que a gente tem já, assim, independente de credo, crença ou dança, né? perspectiva. A dança, total. O movimento, o ritmo, né? O ritmo porque, assim, está para além da questão melódica e harmônica que a música propõe, ou da questão física que a dança também pressupõe, né? A maneira dele de observar o mundo, né? Que ele vem de uma escola de artistas transgressores, né? Que faz atos poéticos, sabe? Tipo aquelas performances em praça pública que a gente faz para impactar as pessoas. E que muitas vezes o senso comum não compreende. Tipo, nossa, que coisa feia. Então, nossa, que coisa... né? E que o artista olha, era exatamente isso que eu queria causar, esse coisa feia, né? Porque não é uma linguagem para o consciente, é uma linguagem que ela é direcionada para o inconsciente. Como a maior parte das vezes a gente escuta uma música e a gente se emociona e não sabe por quê. Muitas vezes a gente sabe, porque às vezes a ligação é direta. É a música que me lembra daquela pessoa que faleceu e que me é tão cara, né? Chifre que eu levei. Também. Pode ser. O inconsciente da gente, ele é eclético. Sim. Né? Então ele vem dessa vertente de atos poéticos, atos teatrais, né? E quando ele foi viver no México, ele começou a ter para além da cartomancia, do tarô e de outras artes esotéricas que ele já estudava, né? Como essa coisa mais ocultista vitoriana, tipo o hermetismo, né? Essa coisa dessa vertente também. Ele descobriu o xamanismo ameríndio, que depois, pesquisando, eu descobri que é uma coisa muito, mas muito parecida com o que fazem as benzedeiras do Nordeste. Muito, total. Claro que existe aquela coisa indígena, certo? Raiz, né? Que a gente vê ali, Peru, Andes, né? O próprio México e o sul dos Estados Unidos, né? Com toda a cultura xamânica, né? Os Dakota, os Cherokee, etc., né? Tem essa parte. E tem uma parte mais urbana, que lembra muito as nossas benzedeiras. E essa parte ocultista do interior do Nordeste, sabe? Tem até um portal no Instagram, que eu não lembro agora o nome, que eu acho que é Sertão Místico, acho que uma coisa assim, do tipo, que é uma série de documentários falando sobre isso. E aí essa conexão eu achei muito interessante e muito relevante sobre o assunto. E quando ele viu, e quando ele percebeu que existe a coisa sutil, existe o fenômeno, né? Porque eu já tive a oportunidade de estar numa sessão com uma benzedeira lá em Maracanaú. E que eu vi coisas, né? Então uma pessoa cética por natureza, que contesta tudo, que olha e fala assim, não, isso foi truque de mão. Não, eu vi uma manifestação, né? Materializada na minha frente, de ela fazendo uma cirurgia espiritual e tirando algo de dentro do corpo da pessoa, sabe? Tipo um amaranhado de arame, uma chave, sabe? Coisas do tipo. Quando ele descobriu a Patita, né? A Bárbara Guerreiro, né? Que é uma mexicana, que ela ganhava vida como médium, fazendo cirurgias espirituais, atuando exatamente como as benzedeiras aqui do Nordeste elas atuam, né? Fazendo as mesmas coisas. Eu olhei o documentário, porque todos esses documentários eles estão disponíveis no YouTube gratuitamente. Inclusive, toda a obra do Jodorowsky, ele faz questão de democratizar. Ele tem essa coisa. Nada você precisa piratear. Tudo está lá. Tudo disponível. Está tudo disponível por ele mesmo, né? Então, foi o momento em que ele conectou essa ideia Ele era estudante de psicologia já, né? Nessa vertente junguiana da psicanálise, né? De entender o inconsciente, entender os símbolos. O inconsciente coletivo, sobretudo. Total. Isso, na verdade, esse aí vai ser a raiz principal, né? Para a coisa artística, certo? Dessa sutileza artística, da performance, do que a gente compreende, do que é dito, da comunicação que é feita, para essa coisa mais sutil ainda e que faz todo sentido, depois entenderemos por quê, com esses dois primeiros núcleos aqui, do que fazia a Patita, né? Que era uma médium que incorporava, que trazia uma coisa ali, trazia o fenômeno, porque era visto, a gente estava vendo o fenômeno, mas ao mesmo tempo tinha aquele impacto no inconsciente, que aquilo ali era
como se fosse a cereja do bolo, que era o que de repente transformava, porque o nosso inconsciente, para além das questões de religião, ele é poderosíssimo, né? A nossa mente, ela é capaz de... O universo, ele é mental, né? O universo, ele é todo mental. Então, a maneira que você tem de manipular essa linguagem, né? E aqui a ideia é que seja para uma forma curativa e construtiva, foi o que ele compreendeu como a psicomagia. E onde é que entra a arte na psicomagia? Porque parece ser uma coisa muito voltada para a arte. Sim. Que arte e como é que ela entra nessa... É um tratamento, é uma terapia? E como é que eu posso definir? E onde é que entra a arte nela? O curandeirismo, assim como o xamanismo, né? Eu acho que eles são carreiras, né? Uma benzedeira, eu acho que ela, por exemplo, ela tem a vida dedicada àquele sacerdócio. Porque eu considero um tipo de sacerdócio. Sim. Né? Não sei se eu estou correto. É só minha perspectiva. A arte, ela é uma linguagem que ela se comunica muito com o inconsciente, certo? Enquanto na psicanálise você traz a palavra para você relacionar certos assuntos e para você debater certas questões, na psicomagia, que é uma ciência holística, né? ou arte integrativa, ou terapia integrativa, como eu tenho ouvido sendo falar por aí, ela trabalha necessariamente com o inconsciente. Então, você usa as ferramentas artísticas, né, para você trabalhar de alguma forma, trazendo algum impacto, usando algum ato teatral ou algum ato poético. Depois de você compreender qual é aquela questão subjetiva, né, por isso que é uma arte holística, para se comunicar e para dialogar diretamente com o inconsciente. Uma vez que o inconsciente da gente, ele toma as experiências artísticas, né, ele toma as experiências que ele vive como reais, né? É diferente do psicodrama. Mais ou menos. Mas o psicodrama, ele seria uma forma de psicomagia, entendeu? Na verdade, a gente vai descobrir que uma série de rituais são psicomágicos. A psicomagia, ela é só um conceito que o Jodorowsky ele formulou para tentar explicar uma série de outras coisas que ele via e falava assim, eu já sabia disso. Não, eu sempre fiz isso. Mas espera, tem uma regra para fazer isso. Eu descobri essa regra. Tem um método. Tem um método, exatamente, tem um método. Por exemplo, tem um ritual muito simples, que muitas vertentes fazem, da bruxaria, etc. Quando chegar na lua minguante, você faz uma carta com todas as coisas que você quer desapegar, né? Faz uma oração, acende um incenso, coloca uma música, enfim, coloca o que fizer parte da sua vertente que reforce aquele ato, né? E depois você queima numa fogueira, dedicando para a deusa enfim, para a sua divindade específica, falando eu quero me desapegar daquilo, etc. Esse é um ato psicomágico. Por que é um ato psicomágico? Você criou uma comunicação simbólica, teatral, certo? Mesmo que seja rudimentar, né? Não existe um ato, não existe uma atuação, mas tem um cenário, tem um feeling, tem um clima, tem um reforço visual que você vê aquilo ali, né? Para que... Mas tem uma regra, né? Assim, a magia, quanto mais rica de elemento, mais rica será a magia, porque mais rico será o seu pensamento, né? Exatamente. É uma correspondência, e essa é uma lei hermética, né? Eu acredito muito na maneira da gente, nessa maneira filosófica da gente explicar a existência, a partir do hermetismo. Então, dentre todas as leis, na correspondência, né? Eu acho que é a que faz mais sentido. Se você é um bruxo, ou um mago, ou uma bruxa, enfim, e você está praticando algo que você não tem fé nenhuma... Não vai funcionar, né? Claro que não tem nada. O que vai funcionar? Lei da atração, todas essas coisas têm uma situação em comum, que é a atuação do inconsciente como reforço. Então, a psicomagia, ela, para além das suas questões individuais, suas questões religiosas, etc., ela é o método dessa questão inconsciente. Só que você não precisa se aprofundar Seria bom se você se aprofundasse, né, no universo da psicologia e da psicanálise para você entender certas coisas. Mas né? Partindo para a prática, Leandro, assim, como é que você poderia dar alguns exemplos
de uma prática de psicomagia? De acordo com o método do próprio Jodorowsky, né? Geralmente ele recebe alguém que está numa situação de necessidade intrínseca, né? A pessoa, independente, lembrando que é uma ciência holística, não é uma ciência, é uma arte, ela não se propõe a ser uma ciência. Por isso que ele chama de arte-terapia, né? Ele fala, não sou da área da saúde, sou da área das artes, né? Então não estou tentando aqui tomar o lugar de nenhum psicólogo, de nenhum terapeuta, nem nada do tipo, né? É um outro método de cura, de terapia. Ele recebe a pessoa, que geralmente vem com um caso de necessidade, do estilo, olha, eu já passei por todos os médicos, já passei por todos... E ninguém conseguiu resolver meu problema, né? Isso é uma questão da pessoa. Ele usa, geralmente, ou a metagenealogia, que pode ser o psicodrama ou a constelação familiar, né? A constelação familiar, então, é considerado um tipo de psicomagia? Total, com certeza. O campo morfoenergético que o Bert Hellinger propõe, ele é a ligação do inconsciente coletivo do Jung, né? Onde todos nós temos alguma ligação do nosso inconsciente, algo de energético, né? Independente do nosso nível de proximidade, num ponto em que o mundo todo é uma grande teia, né? Claro que você e sua mãe vão ter uma ligação quase simbiótica, né? Mas se a gente começar a fazer essas ligações, a gente chega numa pessoa lá no Japão que a gente nunca viu na vida da gente, para além de distância, etc. Né? Então, total. Claro que cada terapia tem seus métodos, né? Mas tudo estaria dentro da psicomagia nesse sentido de você alterar uma realidade a partir de atos sutis que dizem algo para o inconsciente, né? Quem já fez uma sessão de constelação familiar, vê que no final você fica com uma imagem, né? E tudo que acontece ali, para além do fenômeno, né, que é uma pessoa, por exemplo, representando uma característica física, né, de alguém próximo que você olha e fala, putz, né? Olha, aquele está representando o meu tio, e é uma constelação fechada, né? E ele não tinha uma perna. Aí a primeira coisa que a pessoa sente é, nossa, eu não consigo andar com a minha perna direita. Que você olha e fala, meu Deus, o que é isso? Né? Que nível de coincidência ou que nível de sincronicidade é essa? Né? No final você fica com uma imagem. E esse retrato, e o constelador fala, olha, não mexa nessa imagem. Né? Por quê? Se você começar a mexer nessa imagem, você está reprogramando a mensagem que foi passada para o seu inconsciente. E aí aquela programação que você fez ali, aquele trabalho, não vai dar certo. Ou seja, você está fazendo uma nova psicomagia. Aí como é que, por exemplo, você trabalha com isso, você lida com a psicomagia, você atende as pessoas com a psicomagia? Não no nível do Jodorowsky. O Jodorowsky, como ele é muito famoso e como ele é muito ousado, né? Ele é um artista bem surrealista. Então ele tem um método, e como ele é muito reconhecido também, ele tem um método muito ousado de fazer as coisas, né? Convido a todos a procurarem no YouTube o documentário Psicomagia, tem inclusive legendado em português, né? Como eu disse, é livre, todo mundo consegue assistir facilmente. Depois eu dou alguns exemplos dos atos que ele faz, que são bem mais... Quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus, parece uma coisa bem filme artístico lado B. Aí depois eu até pensei, não, eu não vou assistir. Aí depois eu continuei assistindo e vendo, não, peraí, faz sentido. Peraí, tem o consentimento das pessoas. Inclusive de veicular num documentário, são as próprias pessoas ali. Mas, basicamente, a psicomagia, ela funciona da seguinte forma. Você identifica, porque você está trabalhando com o inconsciente. Então, não necessariamente o que o consulente ou o paciente está te falando é o que está acontecendo de verdade. Né? Às vezes ele está te trazendo... apenas a interpretação dele do que está acontecendo. Né? Exatamente, porque o consciente da gente é o que a gente acha que a gente sabe. Né? E o nosso inconsciente é o que a gente sabe realmente. Então você faz um exercício de psicodrama ou constelação ou de metagenealogia, que é muito parecido que é o que o Jodorowsky usa, que é muito parecido com a constelação, mas tem um nível de manipulação maior. Você provoca mais as pessoas. Na constelação você deixa os participantes muito livres, né? Na meta não, você vai direcionando, é mais rápido. E você entende se existe algo na árvore genealógica da pessoa, uma repetição de padrão, um segredo, alguma coisa oculta, enfim. Ou você faz uma abertura de mandala de tarô para você entender o que está naquele plano inconsciente, né? Agora, falando de tarô, lembrando que o
tarô, ele funciona se você tirar suas crenças e sua bagagem e deixar somente a leitura técnica, né? Que sozinha não funciona, né? Mas só ela técnica ali, ela seria uma leitura do inconsciente coletivo daquele momento. Certo? A gente tem nossas bagagens, temos nossas interpretações que a gente coloca, tudo isso é positivo, beleza, né? Para ler o que está naquele campo. Depois que ele descobre as subjetividades, né? Ele começa a criar um ato psicomágico para trazer para aquela pessoa um direcionamento, né? Ele fala, eu não necessariamente vou te trazer uma cura, mas eu vou te trazer um direcionamento, né? Com esse direcionamento a cura vem, entre aspas. Às vezes, na própria constelação ou na metagenealogia ou no psicodrama, a pessoa já resolve muita coisa. Ela já compreende muita coisa. Porque às vezes é um bloqueio, é um trauma, e ela enxerga aquilo de uma maneira acolhedora, né? Porque não adianta você enxergar um trauma de uma maneira assim, porque às vezes você piora a história e você complica, né? Às vezes já resolve muito, né? Mas o ato psicomágico, ele é importante para finalizar. E no ato, ele faz ele cria, isso é por isso que a parte artística ela é relevante aqui, cria-se um ato em que a pessoa seja capaz de performatizar, né? Performar, em que a pessoa realiza aquilo ali, de fato, ela vê, ela vivencia aquilo ali, né? Ou seja, ela precisa vivenciar aquilo, ela precisa interpretar aquilo ali, porque senão o inconsciente não processa. Se eu só falar para você, você vai fazer seu julgamento e pronto. Esse ato ele tem uma finalização e que ela deve ser necessariamente construtiva e positiva para encerrar o ato. Ela não pode ser algo do tipo, vou terminar com um impacto negativo para você levar para casa e ficar pensando sobre o assunto. Não. Ela tem que ser necessariamente positiva. Ela tem que ser necessariamente construtiva. Você conseguiria dar um exemplo assim de um atendimento? Pode ser hipotético, claro, para mexer com a nossa psicomagia, para a gente uma interpretação de um atendimento, pode ser hipotético, vamos inventar aqui um caso e como é que seria essa psicomagia. Entender a prática, né? Mas só um minutinho, vamos para o intervalo, que a gente já passou, inclusive, do tempo e o papo que eu estava prestando atenção. Voltamos já. Fica aí. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Queria agradecer muito nossos apoiadores culturais, tá? Mandar um abração para a Renatinha, da Ateliê Renata Oliveira. Especialista em casamentos coletivos, roupas de festa. Ela tá me devendo um fraque, eu queria mandar um recado para a Renatinha. Vou cobrar, vou passar lá. Um fraque, ela me prometeu que ia me dar um fraque para apresentar um programa com fraque, né? Então, se você vai fazer seu casamento coletivo ou não, seu evento que precise em geral. daquela roupa que você geralmente não tem no seu guarda-roupa, então vai lá para Renata Oliveira, aquele fraque, aquela gravata barbuleta, aquele paletó bem bonito, bem assentado. Aquela coisa para você ir para missa no domingo, enfim. Quer mais alinhado, por que não? Manda um abraço aqui para Casa Olorum de Artigos Religiosos. Um abração bem grande, tá bom? Então vamos lá, falando hoje sobre psicomagia com o Leandro, simpatia. Antes da gente ir para o intervalo, Leandro, eu te perguntei, vamos fazer uma psicomagia, vamos criar um drama aqui. Me dar um exemplo hipotético, claro, não precisa dar um exemplo de um cliente seu, de um consulente seu, mas como seria na prática, com um exemplo, um atendimento de psicomagia, para o pessoal entender. Vou dar um exemplo de algo concreto, mas eu vou mudar algumas situações para ele se transformar em hipotético, certo? Teve uma pessoa, né, uma amiga, que ela passou por uma situação bem complicada de um relacionamento abusivo, certo? Lembrando que a psicomagia ela não se propõe a substituir a terapia. Ela como terapia integrativa, e eu reforço muito isso. Eu, que trabalho com tarô, não recomendo que ninguém use o tarô ou qualquer terapia integrativa no lugar de uma terapia da área da saúde. Pode ser complementar. É complementar, certo? Essa é a ideia. Então, ela passou por uma situação muito complicada, um relacionamento abusivo, estando num relacionamento extraconjugal, em que ela veio a engravidar e se transformou em mãe solteira.
E depois que ela se transformou em mãe solteira, a situação toda de vida dela ficou bem complicada. A situação profissional no trabalho que ela fazia parte e tudo mais ficou bastante complicada também. A autoestima, o processo psicológico levou a uma depressão. E o cara sabe? deu um chute na bunda dela. Enfim. E isso durante vários anos. Isso foi se arrastando durante vários anos. E depois de fazer um ato de metagenealogia, a gente descobriu que tinha muita coisa que não tinha sido falada, que estava presa na garganta. Lembrando que eu estou mudando muitas coisas aqui para preservar a identidade e o caso da pessoa, né? Ela descobriu que tinha muita coisa presa na garganta e que tinha tinham muitas amarras e muitos contratos que a gente percebe. Quem está de fora é muito fácil perceber o problema do outro, né? Que a gente percebe que é algo produzido pelo inconsciente, né? Porque assim, por que eu estou me submetendo a isso, né? Mas ao mesmo tempo sair disso não é tão fácil. Por uma série de questões, enfim. Então a gente fez um ato de escrita automática, que é algo que o Jodorowsky propôs também, ou escrita psicomágica. Alguns artistas já fazem isso, que parece algo psicografado. Você começa a escrever algo, uma poesia, um texto, sem criticar. Você começa a escrever, façam esse exercício em casa. Porque esse é um exercício psicomágico também. É bem bacana, tá? Inclusive, esse é um exercício psicomágico para quem estiver assistindo e quiser. Bem fácil. Pegue um papel e comece a escrever o que vem na mente. Sem julgar. Nada. Sem amarras. Sem pensar no tema. Pode ser no computador, que eu não sei mais onde escrever, não. Eu tenho um problema de escrever à mão. É você mesmo quem vai ler. Então, você pode escrever com a letra que você tiver no momento, né? Mesmo que não entenda depois. É porque o computador, ele acaba trazendo distrações, né? E como ele tem um nível de previsibilidade muito alto, ele vai mudando o que você está fazendo. Ele vai corrigindo, é verdade, automaticamente. Também. E aí, uma coisinha ou outra que ele sugere ali para você, já não é mais seu inconsciente trabalhando. Com a caneta é mais bacana, né? Vai escrevendo e vê o que sai. Às vezes é uma mensagem bacana. Às vezes essa escrita psicomágica, ela é quase uma mandala do tarô, tipo, energia do dia. O que meu mentor quer dizer para mim? Sei lá. Enfim, depois de fazer esse ato de metagenealogia, que parece bastante com o psicodrama, ela sentou, pegou um caderno e escreveu dessa forma, que eu comentei agora, tudo que ela gostaria de falar. Tudo que ela gostaria que ele soubesse. Imagina que ele está na sua frente, com o esparadrapo na boca, 100% vulnerável, e que tudo que você disser, ele vai receber. Imagine essa situação. Então ela escreveu um calhamaço de folhas. Agora é o seguinte, só tem uma regra. No final, é muito importante que você faça um discurso de empoderamento, deixando claro que você é independente, deixando claro que você é poderosa, deixando claro que você não precisa disso para a sua vida, você não precisa submeter a essa conexão doente para isso, etc. Que você é livre e que você tem todas as possibilidades no mundo para prosperar. Pronto. Então ela escreveu um calhamaço, desabafou coisas que talvez ela nunca tivesse desabafado para ninguém. Ninguém leu. Isso foi uma coisa para ela, certo? Ninguém leu. Mas eu vi que foram umas 15 páginas de caderno, só frente, sem ser frente e verso, né? Pronto, terminou, concluiu. Depois disso a gente pegou o restante dos elementos da metagenealogia, que eram basicamente papéis, juntou tudo, a gente queimou e colocou dentro de uma vasilha de metal, certo? Queimou até as cinzas, até ficarem as cinzas. Aí ela é artista, ela pinta. Depois que a gente terminou, a gente pegou as cinzas, ela colocou tinta preta, misturou, fez uma nova tinta, né, bem mais grossa, porque misturou com as cinzas, misturou um pouco de água e tudo mais. E com aquela tinta, depois dessa queima, que é uma transmutação, né, ela criou um quadro, um autorretrato, mostrando a nova etapa de vida dela, usando aquela tinta com aquelas cinzas. Emoldurou e colocou num ponto bastante visível da casa dela, em que ela pudesse olhar aquilo ali todas as vezes que ela passasse. Ela lembra dessa superação. Na verdade, usar a arte, ela acaba sendo uma forma de você
solidificar ou de ter mais, assim, de ter um apoio que você consiga visualizar o sentir do trabalho que foi feito, é isso? Porque não necessariamente uma comunicação consciente ela funciona, né? Às vezes o inconsciente da gente é como uma criança. Por isso que a arte fala tanto. A arte terapia, a música terapia, a musicoterapia, né? Eu tenho um enteado autista em casa. E aí minha esposa ela é autista, leve, mas é autista, que não é leve, né? Chama nível de suporte 1, né? É. Mas nível de suporte 1, exatamente, porque não é leve. É pesado do mesmo jeito para todos. E a arte é uma linguagem que ela transcende, que é terapêutica, que ela transcende, que ela regula as emoções das pessoas assim numa maneira absurdamente avançada, né? Uma arte-terapia nessa perspectiva, às vezes ela vale 10 sessões de terapia convencional. Isso eu posso falar sem dúvida nenhuma. Sem medo de estar falando besteira. Sem medo de estar falando bobagem. Quem foi que já não assistiu uma obra artística e que não saiu mexido? Uma peça de teatro, um concerto, né? E aí você vê, às vezes é a situação da pessoa, sim, às vezes é a situação da pessoa, que ela escuta um sertanejo, um brega, e ela mesma ressignifica aquilo baseado nas experiências dela. É mais difícil, mas às vezes acontece, né? Às vezes a música nem é tanto essas coisas, mas o performer ele está fazendo um ato psicomágico, como a gente falou, como as danças, né? O movimento com o ritmo. Então, ele mexe com a pessoa. Mas às vezes é tudo, às vezes é todo aquele universo. Às vezes é a composição, entendeu? Às vezes o compositor, ele criou aquilo como um ato psicomágico. Eu quero criar isso aqui para transformar as pessoas, né? E a gente tem um monte de exemplos de coisas produzidas que são desse jeito, né? A gente tem as obras épicas, que são imortais, né? Até obras do rock, né? Que você olha e fala assim, meu Deus, como é que isso aqui está há 50 anos na Billboard? Vai estudar essa obra, vai fazer uma pesquisada, vai dar uma pesquisada nessa perspectiva psicomágica. Você vai encontrar alguma coisa sobre o assunto. Porque geralmente essas mensagens, elas são ocultas. E agora nos dias de hoje a gente entende por quê. Já pensou se o ocultismo ele é aberto assim facilmente? As pessoas vão ser perseguidas. Por quê? Porque quem consegue estar ao lado do poder não quer o status quo, não quer que as pessoas transcendam, não quer que as pessoas evoluam, né? E muitas vezes essas artes ocultas, elas trazem a liberdade das outras pessoas, né? Elas criam conexão, elas criam comunicação e elas criam liberdade, entendeu? Mas você é um cantor, né? Eu sei que você faz show, enfim, também evento, bares, restaurantes. Mais nessa linha de MPB, jazz também, né? Não, o meu é mais... eu tenho um trabalho jazzístico, mas a minha área é mais ópera e teatro musical. Mas quando você faz esses eventos, essas coisas que lida com pessoas ali, o fato de você ter uma consciência da psicomagia ou da própria magia, ou de como aquilo interfere no consciente, ele muda a forma como você canta e toca as pessoas? Você usa isso na sua profissão? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que muitos bons artistas, a pessoa nem precisa ser muito estudada, sabe? Nem precisa ter feito um conservatório, não sei o quê. Mas às vezes ela tem essa consciência intuitiva, é isso que ela faz. E geralmente a gente fala, olha como ele interpreta com o coração. Às vezes esse é um ato psicomágico, às vezes isso você está trazendo uma coisa stanislavskiana, né? Que na linguagem do teatro é você trazer suas próprias experiências e suas próprias emoções para gerar uma emoção real dentro de um palco, né? Você lembra de uma coisa triste da sua vida para você fazer um personagem triste, né? É perigoso para quem não tem muita estrutura emocional, você ficar revisitando isso, né? Mas você traz para o palco, com certeza isso aí muda, faz as pessoas... eu tive a oportunidade de fazer parte do elenco do Fantasma da Ópera, de 2018 a 2020, lá em São Paulo, da montagem oficial mesmo. A gente ficou morando lá. Como eu disse, a minha área na música ela é mais o teatro musical. E o diretor e o Fantasma é totalmente uma obra psicomágica. Inclusive pelo fato de ele fazer parte do período vitoriano e de ele ser um psicomago. Assim, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Ali, se vocês estudarem
a obra, assistirem nessa perspectiva, vocês vão encontrar milhares de elementos. Milhares, porque eu tive a oportunidade nesses 2 anos de estudar isso. E o diretor, ele falava exatamente isso. Olha, a diferença da interpretação do que você traz aqui vai ser a diferença do feedback e da transformação do público. Porque o Fantasma, a obra, ela é uma obra maravilhosa. Ela vai funcionar. Ela é tão maravilhosa que ela foi criada de um jeito que ela vai funcionar com todos vocês. Ele falou isso. Fazendo o básico. Se vocês fizeram o básico, se vocês forem atores medíocres, ele disse, ainda assim a obra vai ser fantástica. Ela foi criada, foi estruturada dessa forma para ela funcionar, para a obra completa ser protagonista, né? Agora, se vocês colocarem a alma, o que é colocar a alma, né? Se vocês colocarem o coração de vocês, né? O que seria colocar o coração, né? Trazer a criança, trazer o inconsciente para fazer essa reconexão, né? Esse reconnect dentro dessa proposta toda. Se vocês trouxerem a alma para isso, no final, se vocês não trouxerem, as pessoas vão aplaudir. Vão aplaudir até de pé, porque a obra é muito boa. Mas se vocês colocarem a alma, se vocês se conectarem, as pessoas vão aplaudir com um brilho nos olhos diferentes. Porque elas vão sair dali transformadas, elas vão sair mudadas. E aí, o nosso propósito, ele vai ter sido alcançado. Entendeu? Uma coisa bacana também, falando aqui sobre o momento que eu tive com o Leandro, eu fiz um curso com ele de tarô e tal, e a importância da arte na vida das pessoas e da família dele. É uma família de artista. A filha do Leandro é mestre em reiki, terapeuta, faz apometria. Com quantos anos? Cantora, atriz. Ela estava lá aplicando o reiki com a ela estava aplicando o reiki. Ela não faz apometria, mas pode ela fazer. aprendeu. É uma pessoa que vai trazer ela aqui, né, para falar sobre Mas ela é bem terapias. Bruxinha. A Aurora tem 7 anos, vai fazer 8 anos agora. Estava lá, recebendo Não, ela é reiki. uma figurinha que era daquelas assim que a gente olha. Rapaz, por que ela veio para esse planeta? Tipo isso, a gente pensa, porque é uma bichinha evoluídazinha. E a arte também, assim, dentro do núcleo familiar, a sua esposa também é cantora, não é isso? É atriz. Então, como isso amplia o horizonte, eu acho que a arte, quando ela é trabalhada de uma forma mais leve e de uma forma mais livre de preconceitos ou de conceitos, ela deixa as coisas muito mais... A gente foi muito mais aberto a essas sutilezas que uns chamam de magia, outros podem chamar do inconsciente coletivo, outros podem chamar... Enfim, mas o fato é que você fica mais aberto às energias sutis que tornam a nossa vida melhor, né? Total, e a criatividade ela não pode funcionar de outra forma. Para a criatividade funcionar, ela não pode ter preconceitos. Você precisa ter sua ética, né? E você tem a sua moral, você como pessoa. Mas a criatividade, para ela se desenvolver, isso é uma coisa que, dentro da psicomagia, o próprio Jodorowsky fala. Você tem que ir até o máximo da sombra para você conseguir entender o máximo da luz. Você não consegue entender nada de luz se você descobre somente 5% de sombra. Se você descobre e se você estuda 5% da sombra, você é um ignorante, que você não está querendo olhar para dentro. Porque essa é uma das questões que a gente está aqui batalhando nesse planeta, né? Tentar compreender e acolher a nossa própria sombra. Muito bem. Nós vamos fazer um exercício, né? Vamos uma dinâmica. Fazer uma dinâmica aqui que o Leandro está propondo a gente. De psicomagia, vamos lá. Olha, essa é uma dinâmica simples, tá? Ela, né? Porque ela tem que ser rápida e tem que ser prática. E é uma coisa que a gente vai fazer com vocês, Muito bem. apresentadores, vamos lá. né? E também com os espectadores, com quem estiver nos assistindo. Vai, aqui. pessoal, uma folha. Esse é um ato psicomágico integrativo. Como eu disse, ele é simples, mas ele não deixa de ser profundo, certo? A gente vai, inicialmente... Ele é um ato a gente chama de um mosaico de sonhos, certo? A gente vai inicialmente escrever nessa folha em branco, né? Um sonho nosso, que a gente gostaria de realizar. Sonho pessoal. Experimentem fazer uma coisa sempre no positivo e uma coisa altruísta, certo? Só depende de você. Fale apenas de você, não fale eu quero que a outra... Não, apenas de você. Eu gostaria de ter prosperidade. Eu gostaria de... etc, tá? Depois disso... É um assim, bota um e bota o outro? Do jeito que você quiser. E aí, você que está em casa vai fazer a mesma coisa, né? Acho que quem está em casa está correndo atrás do papel ainda. Tá pegando Pega a lá um caneta. papel, uma caneta, aí você vai escrever no pedaço de papel um sonho que você tem, que só depende de você, que não é... E fale de você. Aí eu quero fazer isso, não é que o outro faça isso. Né? E sempre no positivo.
Eu não quero mais ser pobre. Não, não faça isso. É o que você quer, não o que você não quer. Eu fiz isso um dia e não funcionou. Né? Imagino. Pois é. Então, sempre no positivo, tá, gente? Sempre algo que você busca. Eu já E voltei. algo evoluído. E um desejo, esse foi um desejo pessoal Uhum. e um desejo altruísta. Algo para a humanidade, tá? Isso embaixo. Não precisa ser algo complexo também, tá? Mas algo que você, do fundo do coração, deseja para a humanidade. Eu desejo que a humanidade tenha mais compreensão. Sei lá, eu desejo mais paz no mundo. Não precisa ser algo polêmico. E é importante que seja altruísta e no positivo, da mesma forma, tá? Então, se você não tem ideia, escreva alguma coisa altruísta que seja... Tá, universal. Universal. Eu gostaria de mais amor no planeta. Pronto. Certo. É o suficiente, certo? Aí a gente vai dobrar esse papel, tá? Num outro ato, se vocês quiserem... Dobra assim? Exatamente. Num outro ato, se vocês quiserem, vocês podem fazer um desenho, podem fazer uma ilustração, né? Quanto mais imagens e quanto mais elementos a gente tiver, maior, certo? Agora a gente vai pegar esse papel dessa forma, certo? A gente vai colocar assim, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Quem está em casa vai fazer a mesma coisa, certo? A gente vai fechar os olhos rapidamente, certo? Podem fechar os olhos. Agora, eu preciso que vocês se imaginem se observando, como se vocês estivessem numa experiência fora do corpo. Como se tivesse uma câmera aqui, certo? Tem, na Então, verdade. 4. Tem, na verdade, Mas como se tivesse uma 3. câmera que está ligada dentro da cabeça de vocês, certo? Então, de olhos fechados, imagine que vocês estão se enxergando, certo? E esse papel, agora, ele vai funcionar como um elemento de ligação e de conexão com todo mundo que está fazendo parte desse exercício, certo? De tal modo que essa grande conexão com todo mundo, e que é uma grande conexão, inclusive, atemporal, né? Porque outras pessoas vão assistir esse programa em outro dia, isso vai potencializar esse ato psicomágico. Porque todo mundo vai desejar junto. E todo mundo vai potencializar, cada um vai potencializar o desejo do outro. E a gente já está propondo um desejo universal, além do nosso próprio desejo. Agora eu quero que vocês imaginem esse papel começando a brilhar. Certo? Ele brilha tanto e ele fica tão resplandecente que é como se essa iluminação começasse a ser percebida pelos olhos fechados de vocês aí agora, em primeira pessoa. Certo? Pronto, esse foi um sinal de conexão com todas as pessoas que estão fazendo parte desse exercício agora. Ok? Em silêncio, de maneira meditativa, agora, é importante que vocês imaginem rapidamente esses desejos, os dois, tanto o pessoal como o coletivo, sendo realizado. Essa é a primeira parte do nosso ato psicomágico. Vocês podem abrir os olhos. A segunda parte é simples. A gente vai pegar esse papel, a gente vai rasgar ele em casa, em 1000 pedacinhos, certo? Papel é biodegradável, não se preocupe. Em 1000 pedacinhos, certo? E aí tentem ir no alto de algum lugar, de um prédio, etc. Peguem esse punhado de papel e podem jogar no vento. Entregar ao universo. Se desapeguem desse papel, entreguem ao universo. E eu recomendo que todo mundo que fez parte desse exercício faça a mesma coisa. Show! Esse é um ato simples, bem superficial, legal, mas cara. que eu acho que conecta e integra as Muito pessoas. bacana, cara. Muito bacana. Botou Leandro, o que no teu? não importa, é meu, eu vou queimar. Leandro, muito obrigado. Essa Leandro, simpatia, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns Vamos pelo conversar com trabalho. você aqui. Eu que agradeço o convite, sucesso pro programa. E tá Obrigado. aparecendo suas redes sociais também, quem quiser vai te procurar, enfim, Maravilha. falar sobre tarô, psicomagia, terapia, música, enfim. Sim, também fazemos consultas de tarô. Olha Vai aí, então querendo. quer faz o consultarô? Ali, obrigado, Roberto. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado a Reconectamos. você que abriu mais uma vez as portas da sua casa para a Reconect. Muito obrigado. Até a próxima Reconexão. Pedi um